Ancorado no Programa de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, PPC-SP, e alinhado ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, o ambicioso projeto do túnel imerso entre Santos e Guarujá representa um marco na infraestrutura regional. Com investimento robusto de 5,96 bilhões de reais, 86% desse montante virá de recursos públicos, distribuídos igualmente entre o governo de São Paulo e a União, complementados por investimentos privados. Este projeto estratégico visa eliminar um dos principais gargalos logísticos da Baixada Santista, estabelecendo uma conexão vital entre as suas maiores cidades. O túnel, destinado a veículos de passeio, caminhões e transporte público, incluirá também faixas exclusivas de bicicletas e pedestres, promovendo assim uma mobilidade urbana mais integrada e sustentável. Além de facilitar o tráfego local, este corredor subaquático é projetado para potencializar o desenvolvimento e a expansão do Porto de Santos. Construído sobre uma demanda secular, o projeto reduzirá drasticamente o tempo da travessia, beneficiando diretamente os mais de 21 mil veículos, 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres que diariamente enfrentam o percurso por barcos e balsas. Será este túnel a chave para a mobilização e o crescimento sustentável da região? A construção do túnel entre Santos e Guarujá, um projeto aguardado há um século, está finalmente se tornando uma realidade palpável, para a alegria dos mais de 5 milhões de pessoas que serão beneficiadas. Este marco não apenas servirá aos 1,6 milhão de residentes da Baixada Santista, mas também aos mais de 4 milhões de turistas que frequentam Guarujá e o litoral norte de São Paulo anualmente. Atualmente, a travessia entre essas cidades é feita principalmente por balsas, que transportam cerca de 23 mil veículos diariamente, ou pela rodovia Cônego Domênico Rangoni. Esta rota, apesar de funcional, está longe de ser ideal. As filas para as balsas podem estender a espera por horas, transformando o que deveria ser uma rápida travessia em uma jornada tediosa e desgastante. O túnel promete revolucionar essa dinâmica, reduzindo o tempo de travessia para menos de 2 minutos. Além da economia de tempo, o túnel oferecerá uma rota mais segura para 80 mil pessoas que cruzam o canal diariamente. A segurança não se limitará apenas aos passageiros, mas também se estenderá às embarcações que frequentam o Porto de Santos, cujas operações atualmente precisam ser interrompidas para permitir a passagem das balsas. A principal motivação para a construção do túnel é criar uma ligação seca e permanente entre Santos e Guarujá, eliminando a necessidade de interrupções portuárias e proporcionando uma alternativa confiável à longa rota pela rodovia, que se estende por 43 quilômetros. Este projeto não apenas facilitará o dia a dia dos moradores e visitantes, mas também potencializará o crescimento e a eficiência econômica da região, transformando a Baixada Santista e redefinindo a mobilidade urbana na área. O túnel imerso que vai conectar Santos a Guarujá é um marco da engenharia brasileira, projetado para revolucionar a mobilidade na Baixada Santista. Esta obra de engenharia monumental começa com a pré-fabricação de 6 módulos de concreto, que são meticulosamente construídos em uma doca seca. Esses módulos são equipados com reservatórios temporários que inicialmente os ajudam a flutuar, garantindo que cada peça seja perfeitamente moldada e testada antes de ser instalada no fundo do leito oceânico. Após os testes de vedação e impermeabilidade, a doca seca é inundada, permitindo que os módulos sejam transportados por rebocadores até o local de instalação, que conecta as regiões de Outeirinhos e Macuco, em Santos, ao bairro Vicente de Carvalho, em Guarujá. Este processo utiliza sistemas de posicionamento eletrônico de alta precisão para assegurar que cada segmento seja corretamente alinhado. A submersão dos módulos é realizada com grande cautela, onde a água dos reservatórios internos é bombeada, permitindo que os módulos desçam lentamente ao seu destino no fundo do canal. A precisão continua sendo fundamental, pois os módulos são conectados através de guinchos hidráulicos que os aproximam até que se toquem,
seguidos pela selagem, que ajusta a pressão atmosférica interna contra a pressão externa da água, para uma junção hermética e segura. Após a união, o túnel é ancorado e nivelado utilizando macacos hidráulicos e pinos de aço. Este processo crucial assegura que a estrutura esteja perfeitamente alinhada e segura. A soldagem dos pinos e a retirada dos macacos completam a ancoragem, com a injeção de areia formando uma base sólida sob o túnel. Finalmente, uma camada protetora de pedras é depositada sobre o túnel para protegê-lo contra impactos de embarcações e âncoras soltas, garantindo sua integridade a longo prazo. Além das pistas para veículos, espaços dedicados para ciclistas e pedestres, o túnel também contará com uma faixa adaptável para veículo leve sobre trilhos, o VLT, integrando-se perfeitamente ao sistema de transporte público da região. Este projeto não apenas resolve um antigo gargalo logístico, mas também estabelece um novo padrão para o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e inovadora, prometendo transformar a paisagem urbana e a vida de milhões de pessoas na Baixada Santista. O túnel entre Santos e Guarujá promete revolucionar a mobilidade na região, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento entre as duas cidades para apenas 1,5 minutos, em comparação aos atuais 50 minutos necessários. Esta melhoria significativa não só aliviará o tráfego na rodovia Cônego Domênico Rangoni, mas também otimizará o uso do canal do porto, permitindo que navios de carga e de passageiros naveguem com menos restrições. A implementação do túnel está projetada para diminuir em 70% a demanda atual pela balsa da Ponta da Praia, contribuindo também para uma substancial redução de 53% na emissão de dióxido de carbono pelos veículos. Este impacto ambiental positivo é um dos principais benefícios esperados do projeto, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento PAC e conta com um orçamento estimado de R$ 5,8 bilhões, financiado igualmente entre a União e o Estado de São Paulo. Além disso, está previsto a implementação de um sistema de pedágio para o túnel, com tarifas equivalentes às da balsa, que é de R$ 12,30 para veículos de passeios durante dias úteis, enquanto os pedestres poderão cruzar sem custo algum. Olhando para esse cenário, é notório de que este tipo de implementação não será tão viável quando o objetivo é diminuir o tempo de passagem. Seria necessário uma gestão massiva e eficiente para atender a demanda, assim não interrompendo o processo e o tempo de passagens através do túnel. E também, eu nunca ouvi falar sobre taxas para a travessia de túnel. Eu espero que os líderes tomem mais consciência sobre este detalhe e voltem atrás a respeito desses pedágios. Afinal, já pagamos impostos demais. O futuro do túnel que conectará Santos e Guarujá é promissor, projetando uma travessia que levará apenas 1 minuto e 42 segundos, uma melhoria significativa em relação aos 50 e 60 minutos pela estrada e de 18 e 60 minutos pela balsa, atualmente requeridos. Com 860 metros de comprimento e 21 metros de profundidade, o túnel terá 3 faixas em cada sentido e áreas destinadas para pedestres e ciclistas, além de planejar a inclusão de um veículo leve sobre trilhos, o VLT. Este projeto não apenas facilitará o trânsito diário de 78 mil pessoas, mas também integrará o desenvolvimento do futuro aerorregional do Guarujá e melhorará a logística do Porto de Santos sem interferir nos planos de aprofundamento do canal portuário. O túnel entre Santos e Guarujá é um exemplo eloquente de como projetos de infraestrutura podem transformar a vida urbana, melhorando significativamente a mobilidade, a economia e o tecido social das sociedades envolvidas. A obra, além de diminuir drasticamente o tempo de travessia e melhorar a logística do porto, promove uma inclusão social substancial ao realocar famílias para condições de moradia adequadas e criar oportunidades de emprego. Este projeto não só reflete um avanço tecnológico e estrutural, mas também um compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável na região. Obrigado.